Na correria do dia a dia, em meio às pressões do trabalho, da família e dos objetivos pessoais, é incrivelmente fácil esquecer o alicerce sobre o qual nossa existência se constrói. O meio ambiente, nosso planeta, muitas vezes se torna uma preocupação distante, um pano de fundo para nossos dramas imediatos, em vez de ser o palco principal. Ouvimos notícias de geleiras derretendo longe ou espécies ameaçadas, e embora possamos sentir uma preocupação momentânea, os problemas podem parecer vastos demais, abstratos demais, para se conectar com a nossa realidade cotidiana. Essa distância psicológica é talvez a maior barreira que enfrentamos. A natureza lenta e gradual da mudança ambiental torna difícil percebê-la como uma ameaça urgente, em comparação com crises pessoais mais imediatas que exigem nossa atenção total e indivisa. Os próprios sistemas que sustentam nosso mundo moderno nos protegem, sem querer, das consequências diretas de nossas ações. Quando abrimos uma torneira, a água limpa flui sem qualquer pensamento sobre os ecossistemas complexos e a imensa infraestrutura necessária para entregá-la. Acendemos uma luz e a sala se ilumina, desconectada das usinas, sejam elas movidas a combustíveis fósseis ou aproveitando o vento, que geram essa energia. Essa conveniência, embora seja uma maravilha da engenhosidade humana, cria uma profunda desconexão. Estamos isolados das fontes de nosso sustento e dos destinos de nossos resíduos, tornando desafiador compreender o verdadeiro custo ambiental de nosso consumo. É uma ilusão confortável, mas que não podemos mais nos dar ao luxo de manter. Além disso, a magnitude dos desafios pode induzir uma sensação de impotência, um sentimento de que as ações de uma pessoa são apenas uma gota em um oceano avassalador de problemas. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de eco-ansiedade, pode levar à apatia ou à negação como mecanismo de defesa. É muito mais simples desviar o olhar do que confrontar a verdade incômoda de que nosso estilo de vida coletivo é fundamentalmente insustentável. A narrativa é frequentemente de desgraça e desastre iminente, o que pode paralisar em vez de inspirar ação. Devemos mudar essa narrativa de medo para uma de esperança, de focar apenas nos problemas para destacar as soluções e oportunidades incríveis que estão ao nosso alcance. É uma questão de reenquadrar nossa perspectiva. Devemos começar restabelecendo conscientemente nossa conexão com o mundo natural. Não é algo separado de nós, é tudo. O ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que comemos, tudo são presentes de um planeta saudável e em funcionamento. Esquecer essa verdade fundamental é como um marinheiro esquecer o mar que carrega seu navio. A saúde do nosso meio ambiente não é um extra opcional ou um interesse de nicho para ativistas. É a questão mais crítica do nosso tempo, diretamente ligada à nossa própria saúde, prosperidade e sobrevivência. Reconhecer essa conexão é o primeiro passo essencial para construir um futuro onde tanto a humanidade quanto a natureza possam prosperar juntas, em equilíbrio e harmonia. O mundo natural é um sistema intrincado e primorosamente equilibrado, uma tapeçaria delicada onde cada fio está conectado a todos os outros. Nada existe isoladamente. O clima, as plantas, os animais e, de fato, a humanidade estão todos entrelaçados em uma complexa dança de interdependência. Uma mudança em uma parte desse sistema inevitavelmente envia ondulações, muitas vezes imperceptíveis a princípio, por toda a teia. Pense no clima global como o próprio tear em que essa tapeçaria é tecida. À medida que alteramos seus padrões fundamentais através da emissão de gases de efeito estufa, corremos o risco de desvendar toda a trama da vida como a conhecemos. A estabilidade que temos dado como certa por milênios está sendo profundamente perturbada. Considere a relação entre clima e biodiversidade. À medida que as temperaturas globais aumentam, os habitats mudam mais rapidamente do que muitas espécies conseguem se adaptar. O urso polar, um ícone do Ártico,
depende do gelo marinho para caçar focas. À medida que esse gelo derrete mais cedo a cada ano, seus locais de caça encolhem, empurrando-o para a inanição e ameaçando sua própria sobrevivência. Mais perto de casa, nos vibrantes ecossistemas do Brasil, o aumento das temperaturas e os padrões de chuva alterados estressam a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, aumentando o risco de incêndios florestais e ameaçando inúmeras espécies, muitas das quais ainda são desconhecidas pela ciência. A perda dessas espécies não é apenas uma tragédia em si. Ela enfraquece todo o ecossistema, tornando-o menos resiliente e menos capaz de fornecer serviços essenciais como ar e água limpos. Essa teia da vida se estende diretamente à nossa própria saúde e bem-estar. A poluição que sufoca nossas cidades é um exemplo claro e imediato. O escapamento de veículos e as emissões de fábricas enchem o ar com partículas nocivas que contribuem para doenças respiratórias, afetando os mais vulneráveis entre nós, crianças e idosos. O lixo plástico que entope nossos rios e oceanos se decompõe em microplásticos, que agora são encontrados na água que bebemos e nos peixes que comemos, com consequências para nossa saúde que estamos apenas começando a entender. A degradação do nosso meio ambiente não é um conceito abstrato, é um ataque direto à saúde humana. Mesmo questões que parecem menos tangíveis, como a poluição sonora e luminosa, perturbam o mundo natural de maneiras profundas. O brilho constante de nossas cidades pode confundir aves migratórias que navegam pelas estrelas, enquanto o zumbido incessante da vida urbana pode interferir na comunicação de animais que dependem do som. Isso também nos afeta, perturbando nossos padrões de sono e contribuindo para o estresse e a ansiedade. Cada ação, cada escolha, desde a energia que usamos até o ruído que fazemos, tem uma consequência. Compreender essa interconexão é vital. Não somos mestres desse sistema, mas parte integrante dele, e nosso futuro depende inteiramente de sua saúde e estabilidade contínuas. Os desafios ambientais que enfrentamos hoje são de escala global, transcendendo fronteiras e afetando cada canto do nosso planeta. O mais abrangente deles é a mudança climática, impulsionada pelo manto de dióxido de carbono que envolvemos a Terra. Isso está fazendo o planeta aquecer a uma taxa sem precedentes. Vemos os efeitos dramáticos na criosfera, onde geleiras do Himalaia aos Andes estão em recuo, e as grandes camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica estão perdendo bilhões de toneladas de gelo para o oceano a cada ano. Isso não é apenas um espetáculo distante, contribui diretamente para o aumento do nível do mar, ameaçando comunidades costeiras e nações insulares inteiras, com inundações, de Miami às Maldivas. Junto com um clima em aquecimento, estamos testemunhando uma perda catastrófica de biodiversidade. Estamos no meio do 6º evento de extinção em massa na história do nosso planeta, mas este é único porque é impulsionado pelas ações de uma única espécie, a nossa própria. A destruição de habitats para a agricultura, exploração madeireira e expansão urbana é o principal motor. A floresta amazônica, muitas vezes chamada de pulmão do planeta, enfrenta pressão implacável do desmatamento, empurrando espécies icônicas como a onça-pintada e a lontra gigante para mais perto da extinção. A perda de cada espécie é como remover um rebite de um avião. O avião pode voar por um tempo, mas a cada rebite perdido, a estrutura enfraquece até que uma falha catastrófica se torne inevitável. A poluição, em suas muitas formas, apresenta outra ameaça grave e generalizada. Em nosso ar, poluentes invisíveis de processos industriais e emissões de veículos causam milhões de mortes prematuras anualmente e contribuem para a chuva ácida, que danifica florestas e lagos longe da fonte da poluição. Nossas vias navegáveis estão igualmente afligidas.
Rios que deveriam estar cheios de vida são frequentemente tratados como esgotos a céu aberto, carregando efluentes industriais, escoamento agrícola e resíduos plásticos para o mar. Em muitas partes do mundo, incluindo trechos do rio Tietê no Brasil, a poluição tornou a água tóxica, destruindo ecossistemas aquáticos e representando um risco grave para as comunidades que dependem do rio para seu sustento. Mesmo o solo sob nossos pés não está seguro desse ataque. Práticas agrícolas intensivas, dependentes de fertilizantes químicos e pesticidas, esgotam o solo de seus nutrientes vitais e vida microbiana, transformando terras férteis em pó. Essa degradação não apenas reduz nossa capacidade de cultivar alimentos, mas também libera grandes quantidades de carbono armazenado na atmosfera, acelerando ainda mais a mudança climática. Esses desafios, um clima em mudança, espécies desaparecendo e poluição generalizada de nosso ar, água e solo, não são crises separadas. São sintomas profundamente interconectados de um único problema fundamental: nossa relação insustentável com o mundo natural. Diante de desafios tão monumentais, é fácil sentir-se sobrecarregado, mas é exatamente este o momento para a esperança e a ação decisiva. Em todo o mundo, uma poderosa mudança está em andamento. Governos estão começando a responder ao chamado, forjando acordos internacionais como o Acordo de Paris, que une nações em uma causa comum para limitar o aquecimento global. Em níveis nacional e local, novas leis estão sendo promulgadas para proteger áreas selvagens, proibir plásticos de uso único e promover energias renováveis. Cidades estão sendo reimaginadas como espaços verdes, com novos parques, ciclovias e hortas urbanas que não apenas ajudam o meio ambiente, mas também melhoram a qualidade de vida de seus moradores. Estas são as sementes de um futuro mais sustentável sendo plantadas hoje. Esses esforços em larga escala são cruciais, mas são apenas uma parte da solução. O poder de criar um mundo melhor também está nas mãos de cada um de nós. Nossas escolhas diárias, quando multiplicadas por bilhões, têm um impacto tremendo. Podemos começar com decisões simples e conscientes em nossas próprias casas. Conservar energia apagando as luzes ao sair de um cômodo, escolher eletrodomésticos eficientes e reduzir nossa dependência de aquecimento e ar-condicionado são pequenos atos que, coletivamente, economizam vastas quantidades de energia. Gerenciar nossos resíduos, reciclando e compostando diligentemente, reduz a pressão sobre nossos aterros e conserva recursos naturais preciosos para as futuras gerações. Nosso poder como consumidores é talvez nossa ferramenta mais potente para a mudança. A indústria da moda, por exemplo, é uma grande contribuinte para a poluição e o desperdício. Ao escolher comprar menos peças de roupa, porém mais duráveis, apoiar marcas sustentáveis e consertar o que possuímos, podemos enviar uma mensagem poderosa à indústria para que mude suas práticas. Da mesma forma, estar atento à nossa dieta, como reduzir o consumo de carne e escolher alimentos de origem local, pode diminuir drasticamente nossa pegada de carbono pessoal. Cada compra é um voto para o tipo de mundo em que queremos viver. Devemos escolher votar em um mundo que seja limpo, justo e sustentável. Em última análise, a responsabilidade de proteger nosso planeta é compartilhada. Pertence a governos, a corporações e a cada indivíduo. Devemos nos ver, não como separados da natureza, mas como parte intrínseca dela, com um profundo dever de zeladoria. A tarefa à frente é grande, mas a humanidade é uma espécie definida por sua engenhosidade, sua resiliência e sua capacidade de cooperação. O tempo para a complacência acabou. Ao abraçar nossa responsabilidade coletiva e tomar ações positivas, por menores que pareçam, podemos reparar nossa conexão com o planeta e trabalhar juntos para construir um futuro saudável, vibrante e sustentável para toda a vida na Terra.